Graça e paz sobre a sua vida, minha querida. Estamos aqui finalizando esse 18º dia e com uma palavra que eu tenho certeza que ela vai frutificar na sua vida, amém? A 100 por 1, minha amada. Quero ler com vocês aqui o livro de Ezequiel, capítulo 43, versículo 2, que diz assim: E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. A voz do Senhor, minha querida, ela é comparada pelo profeta Ezequiel como a voz de muitas águas. Luciano Subirá, o pastor Luciano Subirá, ele tem uma obra que fala sobre isso. Ele fala sobre quando a palavra de Deus fala mais alto. E ele diz assim, não é a quantidade de água em si. O exemplo, na verdade, está ligado ao barulho das águas. Ele apresenta uma interpretação que menciona o ruído que ouvimos ao nos depararmos com um grande volume de água. Então, olha só, eu costumo sempre fazer essa comparação. Se você foi a uma praia e entrou no mar, isso daí é uma ilustração que também foi mencionada pelo Luciano Subirá e eu gosto muito de usá-la. Se você já foi numa praia e entrou no mar, ou você já foi numa cachoeira, e certamente você vivenciou um ruído, um barulho de águas tão forte que não conseguia falar normalmente. Você não conseguia ouvir outra pessoa e nem a outra pessoa te ouvir por causa do barulho da água, ao menos que você gritasse. Então, essa é a comparação feita pelo profeta Ezequiel. O pastor Luciano Subirá, ele diz, o ruído das muitas águas, em outras palavras, é um ruído que encobre os outros ruídos. Então, querida, a voz do Senhor, ela também é assim. Ela é uma voz que tem que encobrir as outras vozes, e ela encobre as outras vozes. A palavra do Senhor, ela encobre qualquer outra voz deste mundo. É isso que o Senhor quer, que a sua voz encubra as outras vozes. E para isso acontecer, é necessário o quê? Estar mais próximos da voz de Deus. Assim como quando a gente fica mais próximo de uma cachoeira e não nos distanciarmos dela, mas nós temos que nos distanciar das outras vozes. Então não se trata de apenas lermos e conhecermos as escrituras, mas nós temos que permitir que o Espírito Santo, ele opere em nós através da palavra. Nós podemos conhecer o que a palavra diz, mas na hora em que a temos que colocar em prática, podem surgir o quê? Outras vozes, como a voz da dúvida, a voz da preguiça, a voz do problema, né? E tentar impedir da gente exercitar a fé. Então, o que a gente tem? Nos distanciar desse tipo de voz que está ecoando na mente e transformar e que quer se transformar em fortalezas de Satanás. Nós precisamos nos distanciar, ou seja, não significa deixar de saber, e sim deixar de ser sensível, de se viver e de se experimentar o que se conhece. Aleluia. Então, minha amada, que tipo de voz tem prevalecido na sua vida? Que vozes falou com você hoje? A voz da tristeza, a voz do desespero, a voz da angústia. 1 Coríntios 14:10 diz o quê? Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Então, talvez você tenha ouvido vozes, o quê? O que você tem ouvido na televisão são vozes que estão ficando em você. O que você tem assistido, o que você tem ouvido. O que você tem ouvido de pessoas que estão perto de você, às vezes são vozes que também estão sendo usadas para te destruir. Mas você vai ficar o quê? Com a palavra. Existe a voz da doença, a voz da amargura, a voz do ressentimento. Essas vozes, a voz da culpa, a voz da tentação, a voz do desânimo, a voz do cansaço. Mas qual é a voz que vai prevalecer na sua vida? É a voz de Deus. É a voz que você é livre em Deus. É a voz que você pode todas as coisas em Deus. É a voz que Jesus, ele já te redimiu da doença, ele já te redimiu da miséria, ele já te redimiu, minha amada, de tudo que é ruim. A palavra de Deus diz que você pode reinar em Cristo, que você é coerdeira com Cristo de todas as bênçãos espirituais. Então você precisa o que? Tomar posse.
Viver os princípios da Bíblia. Quando lá em Deuteronômio, Deus ele falou a respeito das promessas de bênção e das promessas de maldição. Aquilo serve para nós hoje, aquilo são princípios. Se você está doente, se coisas ruins estão tomando conta da sua vida, talvez seja falta de viver princípios. E a palavra do Senhor nos instrui a esses princípios, o princípio do amor, o princípio do perdão, o princípio da fidelidade. Aleluia! Precisamos renovar a nossa mente e nos posicionar, minha amada, diante de Deus. Amém? Vamos orar, querida. Repita comigo, Pai amado, eu me coloco diante de Ti, nesse processo de renovação da mente. E eu quero estar mais próxima da Tua palavra, por isso, Pai, eu vou meditar nela de manhã, de tarde e de noite. E eu vou me propor a ser assídua na proposta desse curso blindada, que é um curso que só está trazendo explicações, meditações e instruções sobre a tua palavra, para que a minha mente seja renovada, para que fortalezas sejam destruídas, no nome de Jesus. Amém.